Agora vamos pegar. É um exemplo empírico, Posso é verdade. colocar um tema dentro do tema, já que o André trouxe essa questão? Vamos lá. Lê de novo a PL pra nós. Só pra mim. Crime de cerceamento ilegítimo. Cercear ou tentar cercear publicamente por qualquer meio a opinião de alguém sobre qualquer tema de interesse público, político, religioso ou social. O que vocês acham disso? A gente aí entra um pouquinho na regulação da internet, né? O que é a regulação da internet? Hoje a internet, infelizmente, praticamente é uma terra sem lei. Onde o cara vai criar um perfil, vai atacar, vai correr atrás, não sei o quê. E a gente tem as empresas, que são as empresas privadas, tomando algumas atitudes, certas ou erradas, eu não vou entrar nesse mérito, e o governo entrar nessa seara. Por exemplo, o Donald Trump foi expulso do Twitter. Foi um cerceamento ali. Ele estava falando coisas O presidente Bolsonaro teve vídeos do Instagram e do YouTube removidos. removidos. E isso entra... São empresas O privadas. presidente que eu falo, o presidente Bolsonaro, pessoal. São empresas privadas. Empresas privadas que estão controlando de um jeito. Essa PL nada mais nada menos que traz esse jeito também para um controle do Estado para dentro da internet. Porque a pessoa, a partir desse momento, se eu falar uma fala racista, por exemplo, ou homofóbica, eu não posso ser cerceado se essa PL passar. Então eu estou cometendo um crime, porque o racismo é crime, homofobia hoje está enquadrada no crime de racismo, ou seja, é crime, e eu não vou poder ser cerceado. Aí é o paradoxo da tolerância, hein? Aí começa a entrar, né? Vou só fazer aqui um parênteses antes da gente entrar direto aqui no paradoxo da tolerância. Já que a gente falou do Maurício, eu anotei um outro ponto aqui, que é o contraponto do Maurício. Por quê que eu falo que é o contraponto? O Maurício foi cerceado de certa forma, foi cercado pela esquerda, correto? Sim. Ele fez um comentário que hoje a gente fala que a esquerda brasileira, que eu não concordo tanto com essa definição, acho essa definição bem rasa, a gente fala que é a esquerda. A gente tem um caso parecido nos Estados Unidos com um jogador de futebol americano chamado Colin Kaepernick, que ajoelhou durante o hino nacional dos Estados Unidos, durante jogos de futebol americano, e ele, da mesma forma que o Maurício, foi expulso do time, perdeu o patrocínio, perdeu tudo, está desempregado, já fazem 2 para 3 anos isso, só que o dele foi o contrário, o dele foi a direita americana, entre aspas, que virou as costas, que cancelou. Inclusive, a história do Colin tá lá no nosso outro patrocinador, a Netflix, brincadeira, quem dera, a Netflix patrocinasse a gente, mas tá lá na Netflix, queremos você aqui. chama Colin em Black and White, Colin em preto e branco, Collins em preto e branco. Vale a pena, 6 episódios, aproximadamente 1 hora, vale a pena assistir. É a história de vida dele. É bem legal, bem interessante ver. Cara, esse negócio do projeto de lei que vocês estavam entrando aí, eu acho que às vezes tenta regulamentar muita coisa e acaba nada dando certo. Né? A gente já existe um código penal, coisas que já funcionam, como difamação moral, entre outras, que eu acho que pode abranger esse tipo de situação. Questões de racismo, homofobia, isso daí também já está tipificado, não tem espaço mais para isso. A questão do Maurício, a minha opinião é o seguinte, eu acho que houve um erro por parte dele, sim, mas eu acho que levou a níveis, um excesso tão grande de repercussão que ao entrar na página dele, eu não sigo, né? Eu não sou um dos que... Eu não conhecia, assim, né, de seguir, também não fui seguir. Mas quando você vê a legenda, lógico, a foto, ele tá trazendo uma pauta para ser questionado. E aí, isso daí é uma situação que a gente tem que levar para as escolas, coisa do tipo. Eu não acho que o que está acontecendo hoje na era do cancelamento que a gente vai falar é exatamente isso. A gente não está dando espaço para o contraditório colocar a sua posição. Às vezes, o contraditório ele pode sim estar infringindo alguma lei ou algo do tipo, mas isso não significa que a gente precisa anular aquilo dali. A gente tem que discutir, até mesmo para tentar mostrar, opa, amigo, talvez isso que você está sugerindo não é o certo. Trazer a racionalidade para o debate. Pro debate. Ali no caso do Maurício entrou várias coisas E aí, além disso. só para completar, aí a gente pega no caso igual, por exemplo, um Andreoli da vida, da Globo, que foi um dos caras que foi lá no Globo Esporte de São Paulo regaçar o cara, aí o que saiu depois contra ele foi vídeos dele desde a época do CQC falando merda. Aí aonde que tá a moralidade de pessoas como essa para julgar um outro? Será que precisaria apontar o dedo? Hoje o que a gente tá vendo é isso. Todo mundo apontando o dedo, querendo surfar na onda. Sabe onde que eu acho que tá o grande gap disso?
é que a popularidade nesse mundo de excesso de virtualização está ali. A rentabilidade de muitas pessoas, a popularidade de muitas pessoas é exclusivamente medida pela sua popularidade dentro das redes sociais. Só que a gente sabe como é que funciona as redes sociais. Ela é repleta de bolhas, e essas bolhas não falam entre si. Inclusive, esse é o conceito da bolha, ela é impenetrável. Por isso que, por exemplo, a Marina Sete acabou de dizer para nós um exemplo de casos de traição em que o homem ganha popularidade e a mulher perde. É lógico que isso está carregado de uma série de valores retrógrados ainda presos dentro do núcleo da nossa sociedade. Mas por que isso acontece? Porque dentro das redes sociais você tem as bolhas que vão defender e as que vão entrar em conflito absoluto com determinada situação de uma pessoa pública. E não existe espaço para o contraditório. É isso que é incrível. Você comete um equívoco e não existe espaço para desculpa. Não existe espaço. Cometer um erro é cancelado, acabou. Ó, a gente tem um é comentário assim que aqui, tá funcionando. Rafael Alvarenga. A cultura do cancelamento surge de um grito de basta. Principalmente pela parte dos mais oprimidos da sociedade, que ao se unir na internet, oprime o opressor. Isso é o paradoxo da tolerância. A maioria dos cancelamentos é merecido. Tá de acordo? Junto aí que você estava falando agora? Pois é. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. É merecido, mas com qual critério? Porque a gente precisa ter um critério para poder fazer a avaliação das coisas. Tudo não é feito em tese hoje em virtude da lei? Sim. Então você tem que ter uma justificativa, você tem que ter uma base. Agora, se você for pegar uma pessoa e rechaçar ela publicamente a partir de um viés preconceituoso, qual que é a razoabilidade? Então, eu acho que é aí que está o negócio. Qual é o critério? Tomei até nota para a gente jogar isso na mesa. Qual que é o critério para gerar aceitação ou não aceitação de um comportamento nas redes sociais? Então, você não está indo contra o Rafael. Você acha que pode ter um merecimento, mas esse merecimento em virtude ele tem que de ter quê? critério. Em virtude de quê? E existe critério nas redes sociais? É aí que eu estou perguntando. Talvez nenhum de nós saibamos responder isso. Porque a intolerância existente no núcleo das redes sociais não permite que a gente veja coerência ou critério consolidado nessas avaliações.